Sabe quando a gente descobre o porquê de uma situação e de repente tudo muda? A nossa percepção, nosso julgamento, tudo. É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vamos mergulhar fundo numa das histórias mais antigas e, olha, talvez uma das mais mal compreendidas que existem. A ideia aqui é tentar enxergar o sofrimento de um jeito totalmente novo. É uma sensação que todo mundo conhece, né? A gente está num lugar público, talvez tentando relaxar um pouco e tem aquele barulho, aquela perturbação que não para. E aí, sabe como é? A paciência vai diminuindo, a irritação começa a subir e aquele julgamentozinho silencioso começa a dar as caras na nossa cabeça. Pensa só na cena, uma viagem longa, de trem, de avião, à noite, e de repente aquele choro de criança, alto, incessante, que não para nunca. Logo começam os cochichos, né? Nossa, cadê a mãe dessa criança? Que absurdo, não fazem nada. A frustração toma conta do ambiente. A gente já passou por algo parecido, com certeza. Mas e se a gente soubesse o que está por trás daquele choro? E se tivesse uma história ali que a gente não faz a menor ideia? Essa pergunta, só essa pergunta, já tem o poder de frear nosso julgamento. É um convite para olhar um pouco mais fundo para tentar enxergar o que não está óbvio. Isso me lembra uma história, uma espécie de parábola moderna que ilustra isso perfeitamente. É uma história que começa com pura irritação, mas o final ninguém poderia imaginar. Então, a tensão no trem só aumenta. As crianças continuam, o choro, os gritos e a paciência de todo mundo já foi para o espaço. Chega uma hora que alguém não aguenta mais. Um passageiro, que meio que representa todo mundo ali, se levanta e vai falar com o pai das crianças que está lá parado, parecendo um zumbi. Ele vai cobrar, né? Amigo, faz alguma coisa. E aí vem a resposta do pai. Ele fala baixo, quase um sussurro, mas a frase dele ecoa mais alto que qualquer grito. A mãe deles está num caixão, no vagão de carga. Ela acabou de morrer. E eu não sei o que fazer. Uau! De repente aquele barulho insuportável ganha um contexto devastador. A mãe das crianças morreu, e aquele pai está em choque, perdido, tentando lidar com a própria dor e a dos filhos pequenos. Naquele exato instante, tudo muda. A atmosfera do vagão vira de cabeça para baixo. A irritação some, desaparece. As mesmas pessoas que estavam julgando agora correm para ajudar. Alguém pega uma criança no colo, outro oferece um biscoito, um copo d'água. O interessante é que o choro não parou. O barulho continuava. O que mudou foi a história. A gente descobriu a história por trás do choro. E é exatamente essa mudança de perspectiva, essa virada de chave, que a gente precisa ter para entender uma das figuras mais complexas e enigmáticas que existem, Jó. Porque assim como o choro daquelas crianças, a história de Jó é quase sempre julgada sem que a gente conheça o contexto completo, o pano de fundo. Então, bora quebrar alguns mitos sobre Jó. A imagem que a gente tem é a do sofredor paciente, né? A famosa paciência de Jó. Só que a realidade, quando a gente lê o texto, é bem diferente. Paciência, ele protesta e grita, por quê? Umas 16 vezes. E ele não é nada passivo. Ele vai lá e acusa Deus de ser injusto. Isso mesmo, ele peita Deus. Olha só o que ele diz. Eu sou inocente, mas Deus me negou justiça. Ele me entregou nas mãos de gente má. Isso não parece nem um pouco com paciência, né? É o grito de alguém que se sente traído, que sabe que é inocente e não entende porque tudo, absolutamente tudo, deu errado. Ele está, na prática, processando Deus. E para complicar ainda mais o cenário, chegam os amigos de Jó. E o conselho deles, se a gente for ver, parece perfeito, super correto teologicamente. É o famoso, olha, se fosse eu, buscaria Deus. Pensa bem, algum inocente já foi destruído? É aquele discurso certinho, piedoso que a gente escuta por aí. E aí fica a grande confusão, o quebra-cabeça do livro. Como assim o herói da história parece um rebelde, quase um blasfemo, enquanto os amigos, que no final estão errados, parecem ter toda a razão? A resposta para isso está num detalhe, uma peça-chave de contexto que a gente acabou perdendo com o tempo. Para resolver esse mistério, a gente precisa voltar lá para o comecinho da história, para aquela cena famosa que acontece no céu. E o segredo é entender uma palavra, mas não como um nome, e sim como um cargo, um título. A palavra em hebraico é ha-satan. Esse ha no começo é um artigo, tipo o ou a. E tem uma regra no hebraico antigo, nunca se usa artigo antes de um nome próprio. Então ha-satan não é um nome, é um cargo. A tradução literal seria o acusador ou o promotor. É um termo jurídico. E essa pequena descoberta linguística muda tudo. Aquela cena no céu não é uma aposta informal entre Deus e um inimigo. É um tribunal cósmico.
O acusador está ali no seu papel de promotor, levantando um caso contra a forma como Deus governa o universo. E Jó é a prova principal do caso. A questão não é se Jó vai xingar Deus. A questão é muito maior. A justiça de Deus está sendo julgada. Então, depois de um tempão, capítulos e mais capítulos de debate e sofrimento, Deus finalmente aparece para responder. Mas a resposta dele é talvez a parte mais estranha e surpreendente da história toda. Deus abre a boca e, em vez de dar respostas, ele faz perguntas, um monte delas, umas 70 perguntas. É como se ele pegasse Jó pela mão e o levasse para um tour pelo universo, perguntando coisas do tipo: Jó, onde é que você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? E o mais incrível, sabe todas aquelas perguntas de Jó, todos os porquês desesperados dele? Deus responde a zero. Nenhuma. Ele não explica o motivo do sofrimento. O silêncio sobre a causa é total. Então, qual foi o ponto afinal? Se Deus não deu a resposta, o que ele deu? Ele deu a Jó uma nova perspectiva. Primeiro, ele mostrou a imensidão do universo. Tipo, olha Jó, a sua visão das coisas é bem pequena. E depois, ele mostra algo fundamental. Ele aponta para duas criaturas que representam o caos no mundo, o Leviatã e o Behemoth, e basicamente diz que ele mesmo está em uma luta constante contra essas forças. E essa é a verdadeira resposta. A mensagem de Deus não foi "o motivo do seu sofrimento é este". A mensagem foi "o universo é complicado, caótico, e eu não sou um espectador passivo da sua dor. Eu também estou na luta. A sua batalha, Jó, é parte de uma batalha muito maior que eu mesmo travo. É uma mensagem de solidariedade, de estamos juntos nessa, e não uma explicação de causa e efeito". Isso nos joga de volta lá para o começo, para a história do trem. Porque, no fim das contas, Jó, assim como aquele pai, não recebeu uma explicação que fez a dor ir embora. O que ele recebeu foi uma nova história, um novo contexto para entender a sua própria dor. Com o contexto certo, o choro da criança deixa de ser só um barulho, um incômodo. Deixa de ser sobre o nosso desconforto. E se transforma num motivo para ter compaixão. Vira um chamado para empatia. A dor, quando a gente entende a história por trás dela, deixa de ser algo para a gente julgar e passa a ser algo para a gente acolher. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta. Diante das nossas dificuldades, dos nossos choros no trem da vida, talvez a pergunta mais importante não seja por que isso está acontecendo comigo. Talvez a pergunta que muda tudo seja qual é a história maior, o contexto que eu não estou conseguindo ver aqui. Encontrar se a perspectiva pode não fazer a dor sumir, claro, mas assim como aconteceu no trem e com o próprio Jó, pode mudar completamente o significado de tudo.